Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, eu sou José Roberto Portante no programa Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que eu postar um novo vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre leucemia. Recentemente, a influencer digital Fabiana Justus, filha do empresário e apresentador Roberto Justus, foi diagnosticada com um tipo de leucemia, a leucemia mieloide aguda. E você sabe o que é leucemia? Você sabe se a leucemia é alguma coisa grave? Tem cura, não tem cura? Pois é, esses e outros tópicos nós vamos discutir aqui, hoje, com você. Pois bem, a leucemia é um câncer das células sanguíneas. Pois é, o sangue, ele é constituído por plasma e os elementos figurados. Esses elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, ou células vermelhas ou glóbulos vermelhos, são destinadas para o transporte de oxigênio e gás carbônico. Já os leucócitos são elementos que são importantes para a imunidade, a nossa defesa. Já as plaquetas, essas são as responsáveis pela manutenção do sangue dentro do vaso. Então elas são responsáveis principalmente pela coagulação sanguínea. Pois é, essas células, elas são produzidas pela medula óssea e elas têm um tempo de vida útil de aproximadamente 120 dias. E elas são, então, depois desse tempo, elas são destruídas pelo baço. O baço é um órgão que fica do lado esquerdo praticamente no abdômen superior, praticamente abaixo da costela do lado esquerdo. Então forma um ciclo vicioso. A medula óssea produz o sangue e o baço vai destruindo esse sangue. Dentro da medula óssea existem células tronco, que são células pouco diferenciadas, que vão então, a partir daí, elas vão diferenciando para produzir as hemácias, ou para produzir leucócitos, ou para produzir plaquetas. E as células pouco diferenciadas que produzem os leucócitos, por um mecanismo ainda pouco conhecido, podem começar a produzir de uma forma exagerada esses leucócitos, de uma forma exagerada e produzir leucócitos que são pouco funcionais, que não funcionam para a proteção do organismo. E aí está constituído aí a leucemia. Então são produção de células imaturas ainda de leucócitos de forma exagerada. Essa produção exagerada de leucócitos, de células imaturas, então, que vão gerar os leucócitos, acaba por inundar a medula. E a medula começa a então ficar muito carregada com esses elementos imaturos de produção de leucócitos, e ela vai então ficando comprometida na sua função como um todo. Então, a partir daí, a medula começa também a deixar de produzir hemácias e plaquetas. Nós temos basicamente 4 tipos de leucemia. Nós temos a leucemia linfóide, que é ocasionada por
a produção exagerada de células imaturas, denominadas de linfócitos, e aí nós podemos ter a leucemia linfóide aguda ou crônica, e nós temos também um outro tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide, que são a produção de células mieloides imaturas, e também da mesma forma podemos ter a leucemia mieloide crônica e aguda, né? A leucemia linfóide aguda é mais comum, eu diria que 70, 80% delas ocorrem na infância, na criança, e elas têm um índice de cura muito grande, desde que diagnosticadas a tempo, claro, diagnosticadas e tratadas a tempo. Já a leucemia linfóide crônica atinge indivíduos acima dos 50 anos de idade e é pouco comum em crianças. Já a leucemia mieloide aguda é ocasionada mais em adultos e menos em criança. Ela é rapidamente progressiva, podendo inclusive levar o indivíduo ao óbito se não tratada rapidamente. E rapidamente, que eu digo, é 1 ou 2 meses no máximo, ela pode ter aí um desfecho fatal. Já a leucemia mieloide crônica já é próprio da idade mais avançada, e ela tem aí vamos dizer assim, um tempo de desenvolvimento bastante longo. Os sintomas da leucemia, de modo geral, são sintomas pouco específicos, e são sintomas que a gente tem em várias outras situações. Então, por exemplo, o indivíduo começa a ter um cansaço cada vez mais progressivo, começa a ter falta de ar, o indivíduo começa a ter um emagrecimento que não tem uma causa aparente, começa a ter dor de cabeça, dores nas costas, o indivíduo começa a ter manchas roxas pelo corpo, pode ter também sangramento gengival, sangramento nasal, pode ter até genital sangramento por causa da diminuição das plaquetas. Ele pode ter uma febre principalmente noturna, uma febre noturna com um suor noturno, que também é comum em algumas outras doenças, mas essa febre é alguma coisa que vai acompanhando e as pessoas não conseguem identificar um processo infeccioso, porque a maioria das vezes que se tem febre é porque se tem aí um processo infeccioso. E aí muitas vezes uma febre sem um foco infeccioso já é alguma coisa para a gente ficar em alerta. E aparecimento de gânglios, as ínguas, os gânglios, principalmente os gânglios na região da axila e na região da garganta. Esse é um dos elementos que possa estar indicando também que pode ocorrer a leucemia. E uma outra condição é que o indivíduo pode ter, justamente por um aumento do baço, ele pode ter um aumento do volume do abdômen, o abdômen superior, principalmente à esquerda, pode ficar um pouco aumentado, um pouco mais dolorido, isso por causa do aumento do baço. Então, como nós vemos, a leucemia ela causa muitos sinais e sintomas que são comuns em outras doenças. Então, só o médico mesmo para poder suspeitar do diagnóstico e instituir o tratamento adequado para o controle aí da leucemia. O tratamento basicamente da leucemia é a base de quimioterapia, imunoterapia e, em alguns casos, inclusive, tem que se optar ou então se valer do transplante de medula, né? E quando eu falo em medula óssea,
Muitas vezes as pessoas acabam imaginando que eu estou falando da medula espinhal. Não, não tem nada a ver. É medula óssea mesmo. É aquilo que vulgarmente a gente fala que é o tutano, que são os ossos chatos, que são ossos porosos, que dentro dele tem uma espécie de uma matriz óssea. Então não tem nada a ver com medula espinhal. Em geral, o tratamento com o transplante de medula é algo relativamente simples, no sentido de que não se faz aí um corte, não se troca osso, mas se faz só a injeção, se retira, se faz aí elementos, faz procedimentos para se matar essas células doentias e depois se injeta essa medula de alguém que vai transplantar um pouco dessas células de medula na pessoa. Isso tem um resultado muito bom. Mas para cada caso é um tipo de procedimento diferente. E por hoje é só. Espero que este conteúdo tenha servido para você e saber um pouco mais sobre leucemia. E esperamos aí que a Fabiana Justus tenha uma ótima recuperação e em breve tudo isso tenha sido passado para ela, né? Passado, eu digo, tenha sido já uma página virada para ela. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de toda vez que nós fizermos uma nova publicação.